Olá, começa agora o Janela Educativa. No programa dessa semana, nós vamos conversar com o jornalista André Har e a parceria que a Universidade Fevale, o André, tem com o Instituto Politécnico de Leiria. Tudo bom, André? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Como surgiu essa parceria, você indo estudar lá em Leiria? Em Leiria, em Portugal. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Fevale, na TV Fevale, que eu me sinto muito em casa, né? Eu fiz a minha graduação aqui, terminei em 2007, agora terminei no início desse ano, em janeiro, o mestrado em manifestações culturais. Eu sempre digo assim, fazer um mestrado, ele te abre não só a cabeça, mas te abre muitas oportunidades, né? É importante a gente estar atento. E eu sempre tive uma vontade de estudar na Europa, fora. Não fiz quando era mais novo, então estou fazendo agora com um pouco mais de idade. E no embalo do mestrado, das parcerias internacionais que a Fevale tem, que são muitas, né? E a partir disso, então, surgiu essa oportunidade de um intercâmbio em Leiria, que é um instituto politécnico. Em Portugal, eles têm muitos institutos politécnicos que, digamos assim, é tipo o nosso Senai, né? Mas eles têm um valor, se não igual, até maior que uma universidade, porque eles primam por pessoas, professores do mercado, né? Então, isso tem esse diferencial lá, existem vários institutos politécnicos, e esse de Leiria, né, que é uma cidade que fica cerca de 140 quilômetros de Lisboa, ao norte, já tem algum tempo a parceria aqui com a Fevale. Então, aí foi bastante simples, né, conhecer o Instituto e conseguir colocar essa parceria na prática. E lá em Portugal, o que você vai estudar e como isso se relaciona aqui com a sua vida no Brasil? Pois é, depois do mestrado, tanto tempo estudando, eu tenho 25 anos de jornalismo, de televisão, né, na verdade, 25 anos de televisão. Eu comecei jornalismo mesmo com 16, quando eu era locutor da rodoviária em São Leopoldo, que a gente já brincava de jornalismo. Mas Então, depois do mestrado, que foi foram 2 anos de muito estudo na área de jornalismo, a minha vontade foi de sair um pouco dessa área da comunicação e buscar, né, para neutralizar um pouquinho. Então, eu já comecei a fazer cadeiras, né, eu só vim passar alguns dias no Brasil para poder resolver algumas coisas, mas o período letivo começa já em fevereiro. E eu estou estudando gastronomia, né, que não tem nada a ver com jornalismo, tem a ver e não tem a ver, mas eu faço uma cadeira de enologia. Eu não faço o curso, eu faço algumas cadeiras que eu estou escolhendo dentro dos cursos que o Instituto oferece. Então agora o que se encaixou bem para mim foi fazer um curso de enologia, são 4 unidades que o IPL tem, e uma delas, que é de turismo, é na beira do mar, em Peniche. Então, a gente vai até depois ter oportunidade de dar uma olhada. Então, ali tem o curso de turismo e eu faço cadeira de enologia. E em Leiria, que é a sede do Instituto, eu estou fazendo agora uma cadeira de teorias da produção noticiosa, que seria a nossa teorias da comunicação aqui. E isso é muito bom, porque apesar de eu estar estudando com jovens de 20 anos que estão fazendo a graduação, ao mesmo tempo serve para a gente olhar como que a gente trata dessas questões aqui no Brasil, né? Porque eu tinha uma curiosidade que eu tinha. Será que eles usam os mesmos autores? Será que eles têm as mesmas dúvidas que nós temos, né? Eu participei de um seminário de 3 dias no início das aulas e eu fui palestrante sobre a minha pesquisa de mestrado, que era sobre interatividade no jornalismo. E foi muito interessante porque eu pude perceber que, por um lado, nós temos as mesmas dúvidas, né? Com a notícia globalizada, o mundo globalizado, as dúvidas também são globalizadas, né? Então, assim, eles têm as mesmas dúvidas que a gente, os mesmos questionamentos a respeito do futuro do jornalismo, mas eu consegui perceber bem a diferença do nosso jornalismo mais americano, hard news, com participação das pessoas, e lá ainda não, eles são muito receosos das pessoas mandarem notícias para eles. Então, eles acharam muito interessante esse nosso formato de como que a gente apresenta um telejornal. Sem falar que o Brasil, 200 milhões de habitantes, Portugal são 12 milhões, a população do Rio Grande do Sul, né? Então, tem um volume de pessoas muito menor, é um país muito menor, né? Então, tem também essas diferenças importantes.
E qual foi a principal diferença ou algo muito similar que você encontrou lá em Portugal, que pensou, nossa, um pedacinho de casa, ou isso é muito diferente? Bom, a língua, ela, apesar do sotaque, ela ajuda bastante, né? O sotaque deles é muito forte no sentido de eles não falam muitas vogais, é muito fechado. Por exemplo, fevale é fevol. Então, isso que é uma palavra que eu conheço bem, fevale, né? Então, isso a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas mesmo assim, a gente, por causa das novelas que foram exibidas em Portugal, eles têm muitas gírias que nós temos. E algumas diferentes. Eles atendem o telefone e falam tô. Tô? Tô Tô? aqui. Tô. Ou estou, né? O chiado deles lembra muito o carioca, ou o carioca lembra muito eles, ao contrário, o catarinense também, né? O chiado é 600, 600. É muito forte o chiado. E outra gíria que nós não temos aqui, quando eles acham alguma coisa bacana, eles, que giro. Que giro! Que giro. Agora, o que mais me impressionou e que fez com que eu me sentisse em casa mesmo, eu acho que é o sentimento de pertença, que eu acho que é o Maffesoli, né, que fala do sentimento de pertença, que as pessoas têm que ter aquela necessidade de se sentir pertencendo a algo, né? Então, quando tu chega num lugar novo, que tudo é novo, um país novo, a língua é diferente, o hábito, os costumes, a gente acaba se apegando em algumas coisas que a gente se identifica, e essa foi a tua pergunta. O que me chamou a atenção foram as plantas e as flores lá. E é inegável, vivemos num bioma completamente diferente, né? Dentro do Brasil nós temos 5 biomas, o Rio Grande do Sul é o único estado que tem 2 biomas, né? Que é o Mata Atlântica e o Pampa. Como que nós temos plantas aqui iguais às que tem em Portugal, né? Como que elas vieram? Foram os açorianos que trouxeram, ou que levaram? Então, assim, a gente encontra aquela árvore chorão, né, que tem muito aqui, tem bastante lá. Tem hortênsia, tem papoula, tem a estrelitza, que é uma flor muito bonita, alaranjada, e por aí vai. Então, essa foi a primeira identidade, assim, visual que eu pude perceber que, a partir daí, eu já me senti em casa. E o clima lá é inverno, né, agora. O clima é muito parecido com o daqui. Mas assim, para não dizer igual, a temperatura chegou a 3 graus, foi a mínima que eu peguei e não vai muito além disso, né? O mesmo tipo de frio, o mesmo tipo de frio úmido, teve um dia que sim, teve calor e frio no mesmo dia, como a gente tem aqui no sul, então isso foi uma outra coisa que me chamou muita atenção. E você esteve em Portugal diversas vezes, quais foram os lugares que você mais gostou, que mais te chamaram a atenção? Todo lugar que a gente vai, a gente se encanta em Portugal, né? A primeira vez que eu fui, que foi no ano passado, não, no ano retrasado, eu fui aos Açores. Os Açores é um conjunto de 9 ilhas que ficam a 1.500 quilômetros de Lisboa, né? Entre Portugal e Estados Unidos, 1.500 quilômetros fica no meio. Dá umas 2 horas e meia de avião. Ali é espetacular porque de lá onde saíram os imigrantes que fundaram Porto Alegre. E a paisagem, e não só a paisagem, a atividade vulcânica é muito forte. Então a gente toma banho com água aquecida pelo vulcão. A gente vai em restaurantes e eu fui junto e coloquei a comida debaixo da terra. Ela é feita com o vapor que sai do vulcão, né, que chama as furnas. E as furnas são, essas caldeiras são água que borbulha quente do chão, um cheiro forte de enxofre tem. E alguns buracos que eles colocam os cozidos, eles colocam carne, eles colocam verduras, legumes, dentro de uma panela, debaixo da terra, põe uma tampa, põe terra em cima. Fica 5 horas, vai lá, tira a panela, leva para o restaurante. E aí eu comi, é muito bom, né? Lembra muito as nossas verduras aqui, mas feita de uma maneira diferente. Então os Açores é um lugar espetacular. Em Portugal, a cidade do Porto é encantadora, a própria cidade de Leiria, que eu não conhecia, só de passagem, é uma cidade, tudo lá é muito limpo, né? As pessoas são muito educadas. Outra coisa que me chamou a atenção, tão simples, né? Atravessar a rua, aqui em São Paulo esses dias, um motorista parou para mim e fez assim, né, para a faixa de segurança, lá eles chamam a passadeira, tipo assim, olha como eu sou gentil, tô deixando tu passar. Lá não, lá é uma obrigação, a preferência é do pedestre. Então, eu evito chegar perto da faixa de segurança porque os carros param e tu atrapalha o trânsito. Então eu ando mais pro cantinho da calçada, porque é automático, tu te vira para atravessar a rua, os carros já vêm parando.
e não te fazem cara feia, não te reclamam, porque a prioridade é tua. E você visitou um castelo, a gente vai ver ele aqui agora. Conta um pouco dessa história pra gente, tu disse que te impressionou. Esse é o Castelo de Leiria, um castelo que foi construído no ano de 1100 e alguma coisinha. Começou pela muralha, e essa é a parte mais alta onde eu subi e pude mostrar um pouquinho da cidade de Leiria. É um castelo que ele é um ponto turístico, diversos objetos foram recuperados de dentro dele, e alguns aí estão à exposição, outros estão, foram feitas cópias, né? E esse é um castelo que ele fica num monte, né? Bem na região central, ele é visto de vários ângulos, à noite ele é todo iluminado, e é um castelo medieval e que tem uma história muito forte lá na cidade. Aí a gente está vendo, essa é a cidade, se chama Peniche, né, que fica a 80 quilômetros de Leiria, cidade litorânea, onde tem uma das unidades do IPL, que é onde tem o curso de turismo, onde eu faço enologia. E aí a gente consegue observar a formação rochosa, que é muito interessante. Tu atravessa a rua, tu já está no mar. Isso é uma outra imagem também que eu fiz. Esse é o rio Lis. Eu já vi escrito com S e com Z. Rio Lis. E olha só a limpeza do rio, né? Ele não tem nenhum cheiro. E essa foi a primeira fábrica de papel de Portugal, né? Foi lá em Leiria. E eles têm ainda todos esses equipamentos, eles mostram os papéis sendo feitos, a gente faz junto, a gente acompanha. Ali a gente mostrou na imagem anterior, só para não passar desapercebido, acho que tem que dar uma segurada aí na imagem. Isso, essa aí, ó. A gente tem alguns cataventos, aquilo ali foi muito rápido, mas eu queria mostrar um pouquinho da beira da estrada como é. Esse é um catavento pouco visto lá, a gente mais vê são os eólicos que nós temos aqui no nosso litoral, né? Mas me chamou muito a atenção. Agora, olha só o detalhe da estrada, né? O cuidado que se tem, não tem um buraco na estrada, né? Todos os cantos eles são cuidados, tudo para facilitar o motorista, para indicar, tem muita placa de indicação, e isso é muito importante, a gente que não conhece, com muita facilidade a gente consegue se localizar, sabe? A gente vê aí só aos pinheiros que eu falei, ó, parece que a gente está aqui subindo a serra, né? Então vejam só a qualidade, né, de asfalto. E isso, outra imagem que chama a atenção, essa parede que tem. Isso em boa parte das estradas eles têm isso por dois motivos. Um, para proteger do barulho as pessoas que moram perto da estrada. E segundo, para proteger por causa do vento. Ó, ali, só para mostrar que nem tudo é perfeito, ali tem um pouco de papel colado na parede ali, ó, tem umas propagandas. De pichação. Isso acaba tendo, mas pichação tem, mas é muito difícil e chama muito mais atenção os locais onde viadutos que não são pichados não estão sujos. Aí eu quis só mostrar o detalhe da pontualidade, tempo de espera 50 segundos. E assim vai baixando para 30 e chega o metrô na hora certa. Olha a limpeza da estação. E você vai fazer um blog, vai contar essa história para as pessoas que te assistiam também na TV. Como vai ser isso, diferenciar o André jornalista do André pessoa? Isso eu acho que eu aprendi com as redes sociais, sabe? Eu acho que quando na televisão, no telejornal, te tiram aquela bancada e a bancada ela tem um papel importante ali. Quando tiraram a bancada e eu passei a ser um apresentador mais solto, conversando, mais solto, comentando, que é a hora que tu te desnuda, né? A partir daí que eu também comecei a ter redes sociais, eu comecei a mostrar um outro lado um lado meu, né? Não só de jornalista, mas o que gosta de flores, de viagem, de cantos bacanas, de restaurante, de dar dica. Então o meu site, o meu blog, que vai ser Viagem com André Har, ele vai ter tudo isso, assim. Tentar mostrar esse outro lado e tentar levar essas pessoas que me seguem hoje nas redes sociais, que sempre pedem para eu botando essas fotos nas redes sociais, eu também quero fazer isso através do blog, que em breve vai estar no ar. Quero agradecer a tua presença hoje no Janela Educativa, uma ótima viagem, um ótimo intercâmbio, obrigado. Conhecendo Portugal, a gastronomia. É isso aí, eu que agradeço a Fevale pela oportunidade também. Obrigado. E o Janela Educativa fica por aqui.
Confira esse e outros programas no nosso canal do YouTube e não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!